Olá, pessoal, bem-vindos. Nesse seminário, vou discutir a questão da teorias efetivas e acoplamentos não mínimos em sistemas de baixa dimensionalidade. Isso está baseado num trabalho que foi feito em colaboração com o Marcelo Granzotto Campos, atualmente fazendo doutorado no CBPF. Essa apresentação ela está baseada na seguinte estrutura, né? Primeiro, fazer uma breve apresentação e motivação do problema. Em seguida, vamos discutir a questão dos sistemas planários, ou seja, três dimensões. Aqui eu me refiro a três dimensões espaço-temporais, ou seja, uma dimensão de tempo e duas de espaço, por isso que eu me refiro a planar. Em seguida, a discussão envolvendo a redução dimensional de um sistema de 4 dimensões para 3 dimensões. E por último, as conclusões e as perspectivas. Então, iniciando com a apresentação e a motivação. A gente coloca a primeira delas, é a discussão dimensões extras versus redução dimensional. Ou seja, vamos supor que existem dimensões extras. Ou seja, a gente, no nosso mundo macroscópico, temos 4 dimensões, são as 3 dimensões espaciais e a dimensão do tempo, formando o conhecido espaço-tempo. Vamos supor que existem dimensões extras. Aí fica, e é talvez, a discussão que tem que ser colocada é como que eu faço a redução dimensional? Ou seja, como que eu saio desse mundo que está sendo investigado nos aceleradores e caio para o nosso mundo macroscópico. Ou seja, qual é o processo, qual é o método de redução dimensional. Isso é uma das motivações que a gente coloca. Eu até destaquei aqui alguns métodos de redução dimensional, ou algumas abordagens, vamos colocar assim. O Kaluza-Klein, em que você introduz novas coordenadas, os modos de Kaluza-Klein, que são baseados em coordenadas compactificadas. Essa outra que é a prescrição de Scherk-Schwarz, que é uma prescrição mais simples. No fundo, você diz que o campo ele acaba não dependendo das novas coordenadas. Tem uma outra que eu destaquei aqui, que é a transformação de Legendre. Ela não omite no Lagrangiano as coordenadas extras, mas também não compactifica. Então, vamos dizer assim, um método de redução um pouco diferente. Foi muito útil para a construção de modelos de supersimetria em dimensões mais altas, para você obter outras supersimetrias em dimensões mais baixas. Coloquei aqui também o método de Randall-Sundrum, que já entra uma outra discussão de você ter uma geometria não fatorada, ou seja, você não tem agora a dimensão é não compacta. O primeiro modelo lá de 1999, você tinha as partículas elementares na brana, ou seja, no subespaço quadridimensional, e a gravitação em 5 dimensões. Ou seja, eu destaquei apenas alguns, que um deles é compacto, o outro não é compacto, o outro não omite as dependências, o outro acaba desprezando as dependências das coordenadas. Enfim, existem esses e vários outros métodos de redução dimensional. Claro, eles são diferentes, cada um deles traz uma consequência para a tua teoria, às vezes modos, novos campos, toda uma fenomenologia que está sendo investigada nos aceleradores. E fica essa discussão, né? Como que a gente traz isso mais para algo mais palpável, vamos dizer assim. E essa é a ideia dessa palestra, que é trazer uma situação de teoria de campo em 3 dimensões, um sistema planar,
e analisar o que seria o análogo da teoria em 4 dimensões e reduzida para 3 dimensões. Ou seja, comparar essas duas coisas, né? Ou eu faço a minha teoria nas 3 dimensões diretamente, ou eu posso fazer num cenário mais amplo, reduzir para 3 dimensões e comparar as duas coisas. Até porque 3 dimensões a gente tem uma motivação maior de todos esses novos materiais e matéria condensada. Fica aí essa é talvez uma das motivações. A segunda também é que em 3 dimensões a gente gostaria de discutir, na verdade, comparar as interações não relativísticas envolvendo o spin zero, ou seja, um campo escalar, e spin meio campo de Dirac. Como que isso se dá quando eu coloco esses campos acoplados não minimamente com o eletromagnetismo? Essa é a segunda motivação que colocamos aqui. Bom, seguindo a ideia dos sistemas planares em 3 dimensões espaço-temporais. Eu aqui estou assumindo já um conhecimento prévio e básico de relatividade especial e a formulação de quadrivetores. A prescrição tradicional é você introduzir o potencial de gauge, um AMI, com as componentes do potencial escalar φ e do potencial vetor A. Ou seja, só colocar potencial φ. Aqui. E aí, para você efetuar o acoplamento com a matéria, no caso aqui o acoplamento mínimo, você pega a derivada tradicional, e substitui pela chamada derivada covariante de gauge. No caso aqui, derivada mínima. Ou seja, você pega o dmi e substitui por uma outra derivada, acrescentando o potencial AMI, e aqui o Q denota a carga elétrica da partícula que você está acoplando. Seja o campo escalar ou o campo de Dirac, que a gente está considerando. Com o potencial de gauge, você pode definir o tensor de intensidades, Fmin, como sendo dmi-ani menos dni-ami. E aqui vem a discussão que é particular de 3 dimensões, que é a gente pode utilizar o dual do Fmin, ele é uma quantidade que apresenta apenas um índice, porque o símbolo de Levi-Civita em 3 dimensões tem só 3 índices. Quando eu faço a contração aqui, sobra apenas o índice Mi. E isso aqui é um quadrivetor, vamos dizer assim. Invariante de gauge também, por definição, né? Já que o F-mini é invariante de gauge, o F2 também é. E eu posso generalizar essa derivada covariante mínima, introduzindo um acoplamento não mínimo, como sendo coloquei aqui um D estilizado, como sendo dmi, a derivada mínima normal, acrescentado de um termo que é IGF-mi. Ou seja, um acoplamento não mínimo, ele surge naturalmente em 3 dimensões. E a gente vai ver qual é a interpretação física desse G. O Q é a carga elétrica, o G a gente vai interpretar como um momento de dipolo magnético anômalo. Se a gente analisar a dimensão de massa desse G, é menos meio, ou seja, é negativa. Aí a gente está interpretando, então, que estamos, por exemplo, num cenário de teorias efetivas, já que uma vez que a teoria seria não renormalizável. Continuando, né, com a identificação desse quadro do o vetor dual em 3 dimensões, a gente tem que você pega, por exemplo, um VI til, ele é o epsilon i j contraído com a componente j do vetor V. Onde esses índices i j, ele vai de 1 até 2,
e o epsilon e j ele é reconhecido como o epsilon, o símbolo de civita anteriormente, como sendo a primeira componente 0 e as outras duas I e J. E agora lembrando, o campo elétrico ele é menos o gradiente do potencial escalar, menos a derivada temporal do potencial vetor. O B, no caso planar, ele é rotacional do A, mas o rotacional no sistema planar ele acaba sendo um escalar. Você tem aqui ó, epsilon, IJ, DI, AJ. Acaba não sobrando nenhum índice. Então, ele é um escalar. E aquela prescrição da derivada covariante não mínima, o que a gente faz no fundo aqui é pegar o IDT e substituir pelo π0, onde esse π0 ele é reconhecido como sendo IDT menos Qφ mais GB. E o momento você substitui pelo momento canônico como sendo P menos QA mais G é dual. O que eu fiz foi justamente implementar essa substituição aqui utilizando essas definições. E aí a gente vê, né, que o acoplamento não mínimo ele traz uma diferença que agora, note, o acoplamento mínimo traz acoplamentos com a carga elétrica, Qφ, ou seja, o Q com o potencial escalar, o Q com o potencial vetor. Por outro lado, o G ele traz acoplamentos envolvendo os próprios campos eletromagnéticos. Aqui, GB, e no outro, G é campo elétrico dual. Analisando o primeiro caso, que é o caso bosônico, ou seja, a gente está vendo aqui um campo escalar de Clay-Gordon. Pegando o Lagrangiano de Clay-Gordon usual e substituindo pela essa derivada covariante não mínima. Você tem dmi φ star, dmi φ, menos o termo de massa, m ao quadrado, φ star φ, onde m aqui é o parâmetro de massa. Eu posso também reescrever esse Lagrangiano de Clay-Gordon em termos da derivada covariante mínima, como eu coloquei aqui, nessa segunda expressão. E aparece duas contribuições. A primeira, você tem G, uma corrente acoplada com o F dual, onde essa corrente eu coloquei a definição dela aqui, e a derivada acoplada, derivado do campo, vezes o φ star, e menos o conjugado, porque é para questão de realidade. Esse termo, ou seja, corrente acoplado com o F-til, isso deve independer da representação, ou seja, qualquer campo que você acopla não minimamente com o campo eletromagnético vai trazer esse tipo de acoplamento. Claro, se você mudar a representação, a corrente vai mudar. Neste caso, a corrente por campo escalar é dada por essa expressão que eu estou colocando aqui. A novidade que a gente tem também agora que aqui é típico do caso escalar, é esse acoplamento G ao quadrado φ star φ F ao quadrado φ dual, do F dual. Isso aqui sim é algo particular do campo escalar. Você pode calcular as equações de movimento, no caso a equação de movimento de Clay-Gordon, vai ser o π ao quadrado menos m ao quadrado, onde esse π ao quadrado eu coloquei aqui as contrações, né, do πmi com o πmi, onde o πmi eu defini anteriormente. São essas componentes π0 e π vetor. Ou seja, a componente πmi, quando o mi for igual a zero, é o π0 anteriormente. Quando o mi assumir os índices i, vai ser o momento canônico generalizado. Essa é a equação de Clay-Gordon para o campo escalar. E agora a gente pode manipular essa equação utilizando o chamado formalismo de primeira ordem. Ou seja, você mapeia a equação de Clay-Gordon, que é uma equação que envolve derivadas temporais, derivadas quadráticas, vamos dizer assim. E você mapeia essa equação
que depende de derivadas quadráticas, em equações de primeira ordem no tempo. Ou seja, como eu coloquei aqui, né? Π ao quadrado menos m ao quadrado φ igual a zero, ele pode ser mapeado nesse conjunto, desde que eu introduza esse campo que eu estou chamando aqui de QMI. É fácil verificar, né, que essas duas equações, elas correspondem a essa equação de Clay-Gordon de segunda ordem, justamente se eu pego a primeira equação e aplico o πμ, quer dizer, efetuo a contração com o πμ e substituo o resultado da segunda. Você reproduz exatamente essa equação de Clay-Gordon. Só que aí você paga um preço, você introduz um outro campo, que eu estou colocando aqui, QMI, e a gente observa que esse campo, a componente zero dele, o Q0, como eu coloquei aqui, e o campo escalar φ, eles passam a ser agora as variáveis dinâmicas da sua teoria. E se você colocar o μ igual a I na primeira equação, você obtém que os QI, eles são igual a 1 sobre m πi do escalar φ. Ou seja, os QIs, na verdade, eles não são campos independentes, eles são, no fundo, o momento canônico I aplicado no campo escalar φ. Como eu disse, Q0 e φ são as únicas variáveis dinâmicas que você tem. Os QIs são apenas vínculos. E aí eu posso escrever essa equação de Clay-Gordon numa equação tipo Schrödinger, ou seja, I dt de um campo ρ, que eu estou colocando aqui, é igual a uma Hamiltoniana vezes esse campo ρ. Ou seja, muito parecido com a equação de Schrödinger, só que aqui a gente tem exatamente apenas uma derivada temporal. Ou seja, é nesse sentido que eu quero dizer formalismo de primeira ordem, para a gente tentar trazer essa equação de segunda ordem para uma equação que tem apenas uma derivada temporal. Esse ρ ele é definido através desse dublete, como sendo um ρA e um ρB, que é, no fundo, a soma do φ mais o Q0 e a outra componente a diferença, apenas com fator meio que eu estou colocando. E se você efetuar a prescrição, essa aqui é a Hamiltoniana que você tem. Correspondendo, vamos voltar aqui, partindo da equação de Clay-Gordon para essas duas equações e manipulando essas duas equações, levando em conta esses vínculos e que Q0 e φ é dinâmico, a gente consegue reescrever essas duas equações nessa forma tipo Schrödinger com essa Hamiltoniana aqui. Ou seja, aparece um momento canônico ao quadrado sobre 2m, parecido com o termo cinético, vamos dizer assim. E essas matrizes R e N, onde R é I sigma Y, essas matrizes de Pauli. Esse N é sigma Z. Esse I é a identidade 2 por 2. Então, aparece π ao quadrado sobre 2m, R mais N, mais M, N, Qφ menos GB, identidade. Olhando, a gente já percebe que essa Hamiltoniana ela não é diagonal, porque o sigma Z é diagonal, a identidade é diagonal, mas você tem esse R que é não diagonal. A matriz sigma Y tem componentes fora da diagonal. E existe um método chamado as transformações unitárias de Full-Dulcin, que já foi publicado em 1950, já tem mais, vamos dizer assim, mais de 70 anos atrás. Esse método ele permite a gente diagonalizar a Hamiltoniana de uma maneira aproximativa. Aqui eu estou analisando o campo escalar, mas só ressaltar, né, que as transformações de Full-Dulcin elas foram aplicadas. A primeira aplicação foi, na verdade, no caso fermiônico, mas o procedimento ele pode ser repetido para o caso escalar. Só ressaltar essa discussão. E a gente tem, esse aqui é um caso geral. O Hamiltoniano zero é M vezes um eta e um operador E e um operador O. Esse operador E normalmente é chamado operador par e o O normalmente é denominado operador ímpar. Porque justamente quando você multiplica pelo N, vai ter um sinal mais ou um sinal menos quando você troca a posição.
Ele é par quando é positivo e vai ser ímpar quando vai ter um sinal negativo. E aplicando as transformações unitárias, o resultado que você chega é que a tua Hamiltoniana diagonalizada até uma certa ordem de aproximação, aqui a gente está pegando até 1 sobre m ao quadrado, mas poderia ser 1 sobre m ao cubo, 1 sobre m ao quarto, dependendo de qual é a tua abordagem, né? Até onde você quer ir na ordem de expansão. Aqui eu estou pegando só até a ordem 1 sobre m ao quadrado. O resultado é esse, você tem o mn mais o operador par, que por essa definição, esse aqui é geral, mais n ao quadrado sobre 2m menos 1 sobre 8m ao quadrado, comutador do operador O com essa quantidade aqui, comutador do O com E mais I O ponto, onde esse O ponto significa a derivada temporal do operador O. Ou seja, isso é geral. E agora eu faço uma comparação, né? Para esse caso que eu tenho aqui em cima do campo escalar. Eu sei que nesse caso o N é sigma Z, e eu tenho que identificar quem é o operador par e quem é o operador ímpar. E por comparação que a gente tem, o operador ímpar é essa quantidade, π ao quadrado sobre 2m, a matriz R, e o operador par é π ao quadrado sobre 2m, n, mais que φ menos gb, identidade. E você faz todas aquelas contas do comutador que estava nessa prescrição aqui. Leva o operador ao quadrado, claro, não se esquecendo que tem que atuar numa função teste e tudo. Faz esse comutador e depois o segundo comutador. E o resultado que você obtém é esse daqui, né? A tua Hamiltoniana de full Twist aplicado ao campo escalar, que eu coloquei 0 aqui, é M, P menos QA menos G, campo elétrico dual ao quadrado sobre 2M, mais Qφ menos GB, menos P menos QA, G é dual sobre 8M ao cubo, elevado na quarta potência aqui. Aparece um M ao cubo justamente porque esses dois operadores têm 1 sobre M no denominador. E a gente vê, isso aqui no fundo, o M, que eu estou tomando unidades naturais, H cortado e C igual a 1, o M aqui, então, no fundo, é a energia de repouso. Aparece P, o momento canônico generalizado sobre 2M. E aqui vale a pena destacar que aparece o GE, da mesma maneira que a gente conhece o chamado efeito Aronoff-Bohm, que é gerado pelo menos QA, potencial vetor, você pode ter o análogo do efeito Aronoff-Bohm para o campo elétrico, que é reconhecido como efeito Aronoff-Kasher, gerado por esse GE dual aqui nessa expressão, no segundo termo. Aqui tem a carga φ, que é aquela energia tipo carga potencial. Agora a gente tem um menos GB, e a gente pode dar uma interpretação para o G, de fato, ele é um momento de dipolo magnético anômalo, ou seja, alguma coisa se acoplando com o campo magnético. Mais para frente a gente vai ver que, pelo menos nessa descrição, o spin, né, não está tão evidente. Vamos fazer uma comparação, isso aí fica um pouquinho mais claro. E aqui aparece a correção, vamos dizer assim, a primeira correção relativística da Hamiltoniana escalar, que é uma coisa que envolvendo 1 sobre m ao cubo. Daí eu destaco que, pelo menos para o caso escalar, a gente não tem correções de 1 sobre m ao quadrado. E uma outra observação bom, aqui eu não fiz a discussão em detalhes das transformações de Fudul-Tunce, eu apenas apliquei elas
mas para o estudante que tem interesse em dar uma olhada com calma, ver a dedução dessa expressão aqui, como que você chega nessa expressão, fazendo transformações unitárias na equação de Schrödinger. Na verdade, em geral, né? Basta você ter uma Hamiltoniana que você tem essa decomposição aqui. Nesse caso, você pode fazer a dedução geral sem especificar o acoplamento com o campo eletromagnético. E isso é bem feito nesse livro do Franz, Advanced Quantum Mechanics, publicado na Springer em 2000, pela editora Springer em 2008. Estou apenas aplicando esse resultado. Basta você aplicar a fórmula aqui, desde que você reconhece quem é o operador ímpar e o operador par. Quem quiser entrar em detalhes e ver essa dedução, eu recomendo esse livro. Tem outros também. Vamos fazer a mesma análise agora para o caso fermiônico, ou seja, para o espinor de Dirac. Eu tenho aqui a lagrangiana de Dirac, onde o psi barrado é o conjugado de Dirac, que é o psi dagger gama zero, termo de massa. E aqui agora, claro, eu coloquei a derivada covariante não mínima, que ela também, a gente pode também reescrever o lagrangiano de Dirac em termos da derivada covariante mínima. E novamente aparece o acoplamento G, uma corrente, acoplada com o F dual μ. Só que aqui a gente está agora no caso fermiônico, aparece uma outra corrente, que é essa corrente vetorial aqui, a contração do psi barrado gama mi psi. Muito análogo ao caso do bosônico, guardado as devidas modificações, né? Num caso aparece a corrente do campo escalar, no outro vai aparecer a corrente fermiônica, mas o importante é, uma vez que eu introduzi o acoplamento não mínimo, esse tipo de acoplamento, corrente versus o campo dual, está sempre presente na sua teoria. Eu só falei aqui do caso escalar espinorial, mas outras coisas poderiam estar ocorrendo em outras representações de campo que você esteja utilizando. E se faz a equação de Dirac, que é essa daqui, e gama mi, derivada covariante não mínima, menos mpsi igual a zero. Eu posso reescrever a equação de Dirac numa forma parecida com a equação de Schrödinger, com a mesma estrutura, né? Fica aí, derivada temporal do psi é igual a uma Hamiltoniana que eu denomino por HD, ou seja, Hamiltoniana de Dirac, vezes o psi. Essa Hamiltoniana de Dirac é dada por essa expressão aqui. M beta mais alfa escalar o momento canônico, que eu já defini anteriormente, mais Qφ menos GB identidade, onde essas quantidades beta e alfa são escritas em termos das matrizes gama de Dirac. O beta é a matriz gama zero e o alfa ele é a multiplicação de beta com o gama, as componentes espaciais da matriz gama. E novamente a gente aplica a decomposição de Fuld-Wulthuisen. Você tem aí a Hamiltoniana de Dirac, aqui é o caso geral. Ela pode ser sempre escrita como sendo M vezes a matriz beta, e aí os termos de interação, que é o do operador par, o operador ímpar. Novamente, aqui é muito análogo com outro caso anterior. O par, ele é quando você multiplica por beta e troca de posição, ele não muda de sinal, e o operador ímpar vai mudar. E aplicando transformações unitárias, é possível mostrar essa expressão aqui. Ou seja, qual é a Hamiltoniana de Dirac diagonalizada até a ordem 1 sobre m ao quadrado. Tem essa expressão m beta mais o operador par, beta, o operador O ao quadrado sobre 2m menos 1 sobre 8m ao quadrado desses comutadores aqui. É exatamente análogo ao caso bosônico
trocando-se o beta por N. Só que no caso fermiônico a gente reconhece, voltando para essa Hamiltoniana aqui, ó, M beta, M beta. Aparecem essas duas contribuições, alfa escalar π mais Qφ menos GB identidade. A gente reconhece que o operador O, no caso fermiônico, é alfa escalar π, e o operador E, ou seja, o operador par, é Qφ menos GB identidade. No fundo, você reconhecer qual é a parte que está na interação que é diagonal é o E, e o não diagonal vai ser o O nesse caso. E aplicando, fazendo todas as contas do O ao quadrado, dos comutadores, a gente pode mostrar que a Hamiltoniana de Dirac, diagonalizada até 1 sobre m ao quadrado, é dado por essa expressão aqui de duas linhas. Ou seja, primeiro termo, energia de repouso, mais o momento canônico generalizado ao quadrado sobre 2m, que também já tinha no caso escalar, Qφ menos GB, ok, também aparecia anteriormente. E aqui começa a aparecer as interações que são, vamos dizer assim, em particular do spin meio, que é menos Q sobre 2m, B, é o análogo do termo de Pauli, que aparece em 4 dimensões, mas aqui a gente está no caso em 3 dimensões. Esse menos G sobre 2m divergente de E é o análogo do termo de Darwin em 4 dimensões. E as correções relativísticas, que a gente vamos dizer assim, que aparecem sempre aquelas com 1 sobre m ao quadrado, que são essa segunda linha. O rotacional desse E caligrafado que eu coloquei, que é essa combinação E mais G sobre Q do divergente de B mais a derivada temporal do campo elétrico dual. Nos 3 casos aparece se é estilizado. E aqui vem a discussão, né? A gente faz isso acoplando tanto o campo escalar quanto o campo fermiônico, mas a gente não especifica qual é a eletrodinâmica que gerou esse campo. Vamos então colocar uma que é bem conhecida no caso planar, que é a eletrodinâmica de Maxwell-Chern-Simons. Que é esse lagrangiano aqui, menos o primeiro termo, o termo de Maxwell normal. Você pode até colocar um menos JA, que eu vou dizer assim, J é uma corrente externa. Vou supor que talvez você esteja no meio, que não seja vácuo. E o segundo termo é o conhecido termo de Chern-Simons, que é o lambda sobre 2, a contração do epsilon, a derivada A, onde esse lambda é conhecido como parâmetro de Chern-Simons. Calculando as equações de movimento e colocando as equações de movimento em termos dos campos eletromagnéticos, você tem a primeira, já conhecida, que é o rotacional do E menos a derivada temporal do B. A segunda já modifica, aparece o divergente de E menos lambda B igual a densidade de carga ρ. E a terceira, o gradiente dual do B menos lambda do vetor dual E igual a corrente J mais a derivada temporal do campo elétrico. E com isso, agora a gente pode retornar para aquela a definição do nosso E estilizado. Envolve justamente gradiente do B, derivada temporal do campo elétrico dual, que está envolvido no fundo essa terceira equação. Se a gente substitui a terceira equação naquela definição anteriormente, a gente pode mostrar que o nosso E estilizado ele fica dado por essa expressão aqui. 1 mais lambda G sobre Q vezes o campo elétrico. Note que lambda G sobre Q é uma quantidade adimensional. Menos G sobre Q, corrente elétrica dual. E aí você começa a analisar as situações, né? Vamos aqui focar nos termos relativísticos, que é olhar essas contribuições que eu coloquei aqui, né? De 1 sobre m ao quadrado.
Se você pega a teoria de Maxwell no vácuo, ou seja, Maxwell, eu estou tomando o lambda igual a zero, a densidade ρ igual a zero e a corrente igual a zero. Nesse caso, voltando a essa expressão aqui, lambda igual a zero e corrente igual a zero, o nosso campo estilizado, ele é no fundo o campo elétrico. E de todas essas interações, só vai sobrar esse termo aqui, que é QG é ao quadrado sobre 4m ao quadrado. No fundo, é um termo de densidade de energia. Ou seja, no caso de Maxwell, acaba que o acoplamento não mínimo em 3 dimensões, ele não introduz muita novidade. Não tem muita contribuição, pelo menos até essa ordem 1 sobre m ao quadrado. Pode ser que tenha outras coisas não triviais em 1 sobre m ao cubo, mas aqui a gente não chegou a fazer essa análise. Continuando, se a gente pega agora a teoria de Maxwell-Chern-Simons no vácuo, ou seja, eu faço a densidade de carga e a corrente igual a zero, eu acabo obtendo o que eu chamei aqui de um campo elétrico efetivo, que é esse negócio aqui, 1 mais lambda G sobre Q vezes o campo elétrico. E agora as interações que aparecem nessas interações, no caso relativístico, elas têm uma contribuição do parâmetro lambda e do parâmetro G, que vai carregar aqui no campo, que vai, assim, carregar no campo elétrico efetivo. Mas existe uma particularidade. Se eu escolher que, ou seja, se esse G tiver uma relação com o lambda, que eu coloquei aqui um GC, no sentido de razão, um G crítico, ele satisfazer a condição de como sendo menos a carga sobre lambda, o que está aqui se anula. Ou seja, todas as interações relativísticas se anulam e ainda também há simplificações nos termos não relativísticos. Em outras palavras, até vou voltar aqui. Esses dois termos se cancelam, você utilizando as equações de movimento. E no fundo a gente mostra que para esse valor crítico, vamos dizer assim, obtém-se essa hamiltoniana, que eu chamei de HC, H crítico, como sendo M mais P menos QA mais G crítico é do A ao quadrado sobre 2M, ou seja, ali fica normal, mais Qφ menos G crítico B. Ou seja, as interações relativísticas se anulam, pelo menos nessa ordem que a gente pode garantir, 1 sobre M ao quadrado, e até algumas interações não relativísticas acabam desaparecendo. E se a gente comparar isso daqui, é exatamente a interação que aparecia no caso do campo escalar. Ou seja, o que está se mostrando aqui é que o caso fermiônico e o caso escalar, eles acabam convergindo para uma mesma hamiltoniana quando essa constante G assume esse valor na teoria de Maxwell-Chern-Simons. Isso já apareceu em outros contextos, só voltar aqui, não é novidade, vamos dizer assim. Em outros contextos, esse valor crítico aparece em situações em que você está estudando, por exemplo, soluções de vórtices ou correções quânticas, tem umas certas particularidades quando assume esse valor, mas aqui a novidade é que a gente observou essa convergência, né? Pelo menos até a ordem 1 sobre m ao quadrado, o fermion e o campo bosônico escalar, eles acabam tendo a mesma expressão para a hamiltoniana neste valor crítico. E vamos para a segunda etapa agora, que é a etapa de você analisar aquela situação, né? A gente discutiu o caso, o setor em 3 dimensões, tanto o campo escalar φ quanto o campo fermiônico de Dirac. E agora eu quero analisar, vamos imaginar que é o nosso mundo, né? Vamos assim, 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e uma dimensão temporal. Será que eu não posso enxergar aquela teoria como sendo uma redução de uma teoria de uma dimensão superior? Vamos então atacar esse problema.
Aqui eu tenho a chamada Lagrangiano de Dirac-Pauli, como sendo o Lagrangiano de Dirac, com acoplamento mínimo, até coloquei aqui o D normal, como sendo derivada, mais IQ do potencial vetor A, o termo de massa, e aqui eu vou introduzir um novo acoplamento, que é o chamado acoplamento, o termo de Pauli, que vem esse psi barrado, sigma mini, psi f mini. F possui dimensão de massa na -1. Novamente, a gente entra aqui na discussão de teorias efetivas, já que não seria renormalizável. Vamos colocar os nomes, né? Eu coloquei esse mi chapéu nesses índices para dizer que eles estão correndo, vamos dizer assim. Eles assumem valores 0, 1, 2, 3. Para diferenciar do caso anterior, que era em 3 dimensões espaço-temporais. Esse sigma mini é o I sobre 2 comutador das matrizes gama de Dirac. E aqui eu faço apenas uma observação, só para a gente tentar motivar um pouquinho essa introdução desse termo de Pauli, né? Se eu retornar agora, no caso, em 3 dimensões, eu tenho essa propriedade, né? O produto das matrizes gama em 3 dimensões ela é igual à métrica, eta mini, vezes a identidade, menos I, o símbolo de Levi, mini kappa, gama kappa. Tem essa propriedade. E com isso, o que eu posso, manipulando as equações, mostrar que aquele acoplamento que aparecia no caso fermiônico, envolvendo a corrente com o F dual μ, ele no fundo é psi barrado, sigma mini, psi f mini, onde sigma mini tem essa mesma definição aqui. Mas isso é para 3 dimensões. Então, no fundo, o que eu quero mostrar aqui é que a analogia, a gente tem aquele acoplamento não mínimo em 3 dimensões, ele está como se fosse, vamos dizer assim, imitando o termo de Pauli em 4 dimensões. É a mesma expressão, né? Essa daqui com essa daqui. Fora, exceto que os índices em um vai ser em 3 dimensões e no outro em 4 dimensões. Então, eu estou, assim, tentando dizer que eu acho, vou mostrar na verdade, né? Que o termo de Pauli, ele pode ser aquele acoplamento pode ser induzido pelo termo de Pauli em 4 dimensões. A gente faz o mesmo procedimento, definir quem é o operador par, quem é o operador ímpar, calcular o O ao quadrado, aqueles comutadores. A expressão agora é muito mais complexa, como vocês podem ver aqui. Mas assim, vamos olhar o que é interessante. Que você pode destacar. Primeiro que aparece na primeira linha, né? Aparece o sigma escalar B. Aqui fica mais evidente, né? O sigma vai, no fundo, sigma sobre 2 é o spin. Já fica, pelo menos em 4 dimensões, os acoplamentos envolvendo spin ficam bem evidentes. Ressaltando, se eu fizer F igual a 0, eu recupero já resultados conhecidos na literatura. Por exemplo, resultados discutidos no livro do Franz, que eu citei anteriormente. E aqui eu vou destacar algumas interações, que não, só para chamar a atenção. Essa daqui, né? Por exemplo, divergente de B, né? Se você está trabalhando com a teoria de Maxwell, divergente de B igual a 0, que é justamente a lei de Gauss para o magnetismo, dizendo que não existe monopólios magnéticos. Mas se eu estou agora no meio material, por exemplo, gelo de spin, eu teria uma contribuição não trivial vindo daqui, que aparece na ordem m ao quadrado. Ou seja, e também essas outras interações nas últimas linhas, que agora você tem acoplamentos do campo elétrico com o campo magnético e com o spin. Ou seja, essa Hamiltoniana aparece várias interações aqui. E nesse caso eu defino esse momento canônico generalizado como sendo P menos QA. E vamos efetuar uma redução dimensional, que é bem similar ao procedimento de Scherk-Schwarz.
Não é análogo porque aqui a gente está fazendo num problema específico. Mas no fundo você diz que as derivadas, você escolheu qual é a dimensão extra aqui. A gente vai escolher o eixo, a dimensão z. Tem x, y, z e a coordenada espaço-temporal t. A dimensão extra espacial é o z. E eu digo que a derivada em relação a z de qualquer campo da sua teoria vai ser igual a zero. Ou seja, a gente acaba desprezando a dependência dos campos nessa coordenada extra. E a gente tem a decomposição, ou seja, o potencial vetor que eu coloquei aqui em negrito, para diferenciar do potencial vetor que eu tinha anteriormente em 3 dimensões. O negrito é em 4 dimensões espaço-temporais e o outro carrega o caso planar. O potencial vetor A em negrito ele pode ser decomposto no potencial vetor A que a gente já conhecia, que a gente estava discutindo anteriormente, e um campo escalar φ. Onde esse campo φ, a gente vai supor uma solução trivial, φ igual a zero, e com essa prescrição a gente mostra que o campo magnético em 4 dimensões espaço-temporais, ele no fundo é apenas a componente B de Z é não nula. As outras duas são iguais a zero. O campo elétrico ele vai ser mapeado no campo elétrico puramente planar, ou seja, no EX e no EY. A componente é X e na componente é Y. A componente é Z igual a zero. E a componente Z daquele momento canônico que eu defini anteriormente, está aqui, ó, P menos QA, a componente Z igual a zero. No fundo, φ igual a zero é uma solução trivial, sim, é uma solução trivial, mas simplifica muito a nossa redução dimensional. Existe uma solução não trivial com φ diferente de zero, mas a gente não vai, assim, analisar essa situação. Então, eu tenho essa prescrição, eu posso voltar para aquela hamiltoniana, ou seja, essa hamiltoniana gigante que eu tenho essa expressão, e aplicar essas prescrições de redução dimensional. E o resultado que a gente tem é essa expressão que eu estou colocando aqui, esse H reduzido. Ou seja, a nossa hamiltoniana reduzida. E olhando, né, a gente obtém, só sobra aqui aqueles termos de spin que aparecia, só sobra termos envolvendo a matriz sigma z, que ela faz, vamos dizer assim, o papel de um spin no caso planar. Essa hamiltoniana, ela está atuando num spinor de 2 componentes. E se a gente agora, vamos pegar essa hamiltoniana e fazer um caso particular, que ela atue apenas na componente superior, tomar o psi2 igual a zero. E fazer as seguintes identificações. O B de Z como sendo igual a B, o F como sendo igual a menos G, a gente recupera exatamente a hamiltoniana de Dirac que eu coloquei em 3 dimensões. É exatamente. Vou até voltar aqui. Se você efetuar essas simplificações nessa hamiltoniana reduzida, ou seja, essas identificações, vamos dizer assim, você recupera exatamente essa expressão aqui. Ou seja, a gente aqui mostra que existe uma conexão de eu pegar um modelo em 4 dimensões, reduzir para 3 dimensões, e também a conexão dos acoplamentos não mínimos. Essas são conclusões. Pelo menos no caso fermiônico, a gente mostrou que se eu tenho a teoria, um campo de Dirac acoplado com a teoria de Maxwell em 3 dimensões, as correções relativísticas não mínimas são apenas relevantes na matéria. Ou seja, quando eu tenho uma corrente
não nula. Exceto, se não tiver na situação, a gente viu que a maioria dos termos se anulam. Justamente aquele é estilizado acabava sendo igual a zero. A segunda é, se a gente agora está tratando a teoria de Maxwell-Chern-Simons e toma um valor crítico da constante G, como sendo GC igual a menos Q dividido por lambda, as hamiltonianas dos casos fermiônico e bosônico convergem para uma mesma hamiltoniana. É o mesmo valor. Pelo menos a gente pode ter certeza disso até a ordem 1 sobre m ao quadrado. Há uns cancelamentos no caso fermiônico e ele bate exatamente com o caso bosônico. Esse é um resultado. Em seguida, mostramos uma conexão do caso de 4 dimensões com 3 dimensões, ou seja, você pode obter o caso fermiônico em 3 dimensões partindo do caso em 4 dimensões, tomando uma redução de dimensão particular, talvez a mais simples. E a gente mostrou que isso é possível também na presença de acoplamento não mínimo, desde que você coloque aquele chamado termo de Pauli em 4 dimensões. As perspectivas, né? Como a gente mostrou aqui, a gente tomou um caso de redução dimensional muito simples, que é o caso de Scherr-Schwarz. Você poderia analisar outros métodos de redução dimensional e tentar ver o que você obtém no caso fermiônico de 4 dimensões caindo para 3 dimensões. O nosso objetivo nesse trabalho foi mostrar que as coisas podem ser conectadas. Mas se você tomar outros métodos de redução dimensional, pode chegar em obter o caso 3 dimensões mais outras correções. E daí essas outras correções são relevantes ou não, é o que teria que ser mostrado e aplicado, né? Se for interessante, para, por exemplo, a matéria condensada. Coloquei uma outra perspectiva, que é agora a gente voltando àquela discussão da motivação inicial, né, que a gente tinha dimensões extras. Por que não tentar discutir essa discussão de redução dimensional para sistemas na matéria condensada, que é investigar efeitos na dinâmica da magnetização, ou seja, aplicações no nanomagnetismo na equação LLG, a chamada equação de Landau, Lifshitz e Gilbert. E isso aparece quando você vai, por exemplo, se você pesquisar os artigos do Mondal e outros autores publicados no Physics Review B, a partir de 2016 até hoje já está uma discussão bem atual, se mostra que aquelas correções relativísticas de Fudo-Thyssen, elas podem gerar modificações na equação NLG. Essas modificações podem produzir novas excitações que estão sendo investigadas em materiais de nanomagnetismo. Ou seja, agora tentar trazer essa discussão para um cenário assim, aplicado que pode ser verificado na matéria condensada. Aqui eu fiz uma breve discussão do que seria a equação LG. Essa aqui é a equação. Na verdade, ela é uma equação que foi obtida por Gilbert e independentemente por Landau e Lifshitz. Você pode, através de identidades vetoriais, cair na forma de Landau e Lifshitz e na forma de Gilbert. Você tem que a derivada temporal da magnetização, do M, que eu estou chamando aqui, é menos gama zero, M, produto vetorial com H efetivo. Eu não estou colocando as flechas aqui, mas estou seguindo a notação de que o negrito é o vetor. Aparece esse HF, que é o campo magnético efetivo, mais alfa sobre MS e M vetor de MDT. No fundo, a gente tem, que eu coloquei essa flechinha em vermelho, o campo elétrico, o campo magnético efetivo, que envolve o campo externo que você colocou e outras, por exemplo, efeitos de anisotropia no material, vai tudo aqui nesse campo externo, soma todas essas contribuições. Tem a magnetização do teu material, que eu coloquei em roxo. E por esse termo, aqui seria a derivada de M em relação a T, da tangente. E o primeiro termo me diz, né? Você vai ter, esse negócio vai circular.
E o segundo termo, que é justamente o produto vetorial, ele está apontando para o centro, vamos dizer assim. Ele é o chamado termo de dumping, vai fazer com que esse vai ter um termo de amortecimento, vai diminuindo cada vez mais, como eu coloquei nessa flecha, a flecha verde apontando para o centro, vai causando um amortecimento, e essa linha preta aqui só para dizer que em algum momento esse círculo vai diminuindo, diminuindo até que o negócio para. A ideia é explicar uma das dificuldades, né? Dar uma origem, como que eu coloco esse termo de dumping. Às vezes é colocado à mão ou de maneira fenomenológica e tentar explicar a teoria por trás disso. Essencialmente, essa aqui é em um slide, uma discussão bem simples do que é a equação LLG. Agora, trazer toda essa discussão que eu fiz do full twisting para esse cenário já é uma outra passagem que é discutida pelos autores desses artigos aqui. Como que você modifica essa equação e quais são as implicações físicas disso, né? Eu coloquei algumas referências, que é esse artigo em colaboração com o Marcelo. Eu estou colocando aqui o número do archive, para quem quiser pode acessá-lo de maneira livre. Esse trabalho foi publicado já na revista Modern Physics Letters. Eu aqui também citei a minha tese de doutorado, mas para quem gostaria de ver a discussão uma discussão mais crítica dos métodos de redução dimensional. Eu citei apenas alguns, mas ali vocês podem encontrar, essa tese você pode encontrar no CBPF Index, e tem um dos capítulos que eu faço uma revisão histórica. E tem uma série de discussão, por exemplo, de vários métodos de redução dimensional, e uma discussão que eu não coloquei, mas é bom chamar a atenção, por exemplo, se você está em dimensões extras, fica a pergunta, quando que você deve tomar as correções quânticas? Antes ou depois de reduzir a teoria? Ou, de uma maneira um pouco mais enfática, seriam as correções quânticas responsáveis pelo processo de redução, sim ou não? São discussões que ainda não estão respondidas na literatura, existem algumas abordagens, alguns autores concordam que primeiro reduz ou não, está em aberto, vamos dizer assim. E aí, nessa tese, dá para encontrar algumas discussões de método de redução e essa discussão que aparece, né? Tem também essa terceira referência para aqueles que quiserem aprender um pouco mais da equação LLG. Esse livro de Bertotti, Meyer-Gois e Serpico, Non-Linear Magnetization Dynamics in Nanosystems. Tem muita discussão da equação LLG aí. Já dá para quem quiser ter uma introdução ao tema, fica essas três referências, né? Esse seminário ele foi baseado nesse primeiro artigo, 1. O 2 complementa, como eu disse, a minha tese está lá, os métodos de redução dimensional, para quem quiser ver, entender um pouquinho mais, até encontrar outras referências, né? E o terceiro para introduzir a equação LLG. Fica aqui meus agradecimentos pela atenção de vocês e até mais, pessoal.